Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, recebendo as novidades da Palavra de Deus e principalmente buscando ter um conhecimento muito mais íntimo com o nosso Senhor Jesus através da lição da Escola Sabatina. Que Deus possa iluminar a tua vida, a tua família e que você venha se colocar sempre à disposição do Senhor para aprender a cada dia mais sobre o seu amor e sua graça. Muito bem, queridos, nós estamos aqui e eu estou muito feliz porque você tem a oportunidade também de não somente ter a lição de Escola Sabatina física em suas mãos, mas você pode baixar o aplicativo. Vai lá para você ficar por dentro do conteúdo da nossa lição. Esse trimestre está falando sobre Marcos. Então está sendo uma lição maravilhosa e você não pode ficar sem ela. Vai lá, baixa o aplicativo, escreva Escola Sabatina, que é o aplicativo da Conferência Geral, onde você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da lição de Escola Sabatina, dos jovens, dos adultos. Você pode escolher o idioma em que você quer estudar. Fica muito mais prático ali. Então você vai ter na palma da sua mão a lição da Escola Sabatina. E outra coisa, estamos aqui já 31 de agosto, indo para início, já estamos em setembro. Se você ainda não foi lá no YouTube e não nos deu aquela moralzinha, vai lá, filho de Deus, rapidinho. Vai lá, @paulistaleste. Tá vendo o GC aqui embaixo? Clica no sininho, se inscreva no canal e fique por dentro de todas as novidades. E você pode também nos seguir nas redes sociais através do Instagram. O Instagram você vai escrever lá, mips.apl, igual no GC aqui embaixo, tá vendo? Vai lá, comece a nos seguir e fique por dentro de todo o conteúdo da Escola Sabatina, dos rios, dos cortes aqui do nosso podcast, tá bom? Estamos aqui na lição 10, nos aproximando do final do trimestre. Semana que vem eu vou trazer para vocês a novidade da próxima lição. Vai ser sobre o Evangelho de João, você não pode perder, tá bom? E aqui para comentar a lição dessa semana eu trouxe meus amigos lá da lição 8, que foi da lição 6, e veio aqui na lição 10, tá bom? Porque eu sou meio chato, eu fico chamando um monte de gente aí, e até os caras insistirem, os caras aceitaram. É um povo nota 1000 aqui. Temos aqui a presença do Coronel, nosso comandante Coronel Ricardo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te ilumine. Muito obrigado por estar nos abençoando mais uma vez nesse podcast. Pastor, muito obrigado pelo convite, sabe? E ombreando com duas pessoas que eu admiro muito da associação, o pastor Wilson, o pastor Fábio, você também, pessoas muito queridas. Queria mandar um abraço agora sim para Magali, mandar um beijo para a patroa, que ela está lá acompanhando também, está no Ministério Jovem, ela é regional jovem da região número 2, e a toda a região 2, inclusive Vila Formosa, um grande abraço a todos. Temos aqui o pastor, o Wilson Guimarães, que é o nosso representante diante da administração da Associação Paulista Leste, ao nosso ministerial. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, que Deus te abençoe e obrigado por estar nos abençoando aqui nesse dia. Ok. Pastor Leonardo, muito obrigado pelo convite. Essa é a terceira participação nossa aqui na Escola Sabatina Viva. Eu estou assim muito bem acompanhado pelo pastor Fábio. Pastor Fábio chegou aí há quase um ano na Associação Paulista Leste, né, pastor? Olha, mas tem 7 meses, mais ou menos. 7 meses, né? Tem feito um trabalho muito bonito, um trabalho muito responsável, né? Que Deus continue abençoando você e a família. Obrigado. E o Coronel Ricardo é uma pessoa que temos aí um carinho, uma amizade muito grande. Somos vizinhos, né? Somos vizinhos. Daqui a alguns anos, quando eu me aposentar, vamos estar juntos ali no Jacarandá, né? Que Deus abençoe, pastor Coronel, o seu trabalho, esse trabalho voluntário que você faz. O Coronel Ricardo, ele é um missionário por excelência, né? Que Deus abençoe e que a recapitulação dessa lição seja assim muito produtiva para nós que estamos aqui, mas para você que está em casa. E temos ele, o pastor Fábio de Sá. Ó, esse nome vocês não podem esquecer, gente, nunca. O pastor Fábio está nos abençoando através do Departamento de Mordomia e Saúde da Associação Paulista Leste. Foi apresentador da TV Novo Tempo e está aqui conosco agora para nos abençoar. Pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe e te ilumine cada dia mais. Obrigado, pastor Leonardo. Um abraço para todos que estão em casa assistindo, onde quer que você esteja também. Foi muito bom estar com vocês aqui. A gente foi pulando lições, né? 6, 8, 10, estamos juntos aqui. Foi bom. O bom é que cada lição a gente vai desenvolvendo mais, vai conversando, as coisas vão fluindo. Agradeço o pastor Wilson pela companhia, Coronel Ricardo também,
pastor Leonardo, pelo convite. E, se Deus quiser, voltaremos em outros momentos aí, se formos convidados. Ok, que isso, eu já vou deixar já agendado aqui, rapaz. O negócio é top. Se formos convidados. Gente, lição 10, últimos dias. Vamos pedir a bênção de Deus nesse momento. Pastor Wilson, o senhor pode orar por nós nesse momento? Vamos orar. Grandioso Deus, amorável Pai, o nosso muito obrigado, porque nesse momento poderemos abrir a Tua Palavra e tirar lições práticas para a nossa vida, uma vida de serviço, uma vida voltada para a Tua obra, para a Tua causa e também para a nossa família. Amém. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Marcos capítulo 13, verso 26 e 27 diz assim: Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Essa é uma das promessas mais lindas que existe na palavra de Deus. Que quando Jesus disse, eu voltarei, ele vai cumprir. E vai cumprir com todo o poder e glória que um rei merece. Queridos, como que a lição dessa semana ela traz essa declaração tão profunda sobre a vinda de Jesus? Como que isso pode ser uma base para a nossa vida nos dias de hoje? O que a gente pode colocar de prático para os nossos irmãos essa lição de sábado? Eu diria o seguinte, pastor Leonardo, que este evento glorioso, majestoso, ele vai acontecer. Jesus virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Amém? Amém. Aí a minha pergunta é, e você? Quais os preparativos que você está fazendo? Você está ciente das coisas que estão acontecendo? Dos sinais? Você tem compreendido a realidade desses últimos dias que nós estamos vivendo? É justamente nessa direção que a lição da Escola Sabatina ela vai então nos orientar, vai nos guiar para entendermos a realidade da nossa vida, dos dias que nós estamos vivendo e também um convite para um preparo pessoal que todos nós devemos ter. Eu sei, viu, pastor, que a maneira que a Igreja Adventista encara essas promessas de Jesus, ele traz o lado historicista. Nós vemos que Jesus predisse alguma coisa e nós estamos vendo na história o cumprimento destas coisas. Então ele deixa claro que no tempo do fim, o fim dos tempos, ele estaria voltando para nos buscar. Isso é uma certeza, nós trabalhamos e nós vivemos nessa certeza da volta de Jesus. Muitos já pregaram sobre isso, só que nós temos que continuar pregando, viu, meu povo? Jesus está às portas. Todos os sinais que veremos hoje, que estão elencados aqui no capítulo 13, em Mateus 24, já praticamente se cumpriram. Nós estamos nos últimos dias. Exato. Eu diria somente o seguinte, começando essa lição, uma pergunta, o pastor Wilson já pincelou sobre isso, né? Quais são as nossas prioridades, né? Com relação ao tema, os últimos dias, a lição de domingo vai começar a introduzir um pouco sobre isso, o pastor Leonardo daqui a pouco vai trazer para a gente, mas quais são as nossas prioridades, né? Você que está em casa, né? A gente olha ao nosso redor, a gente vê pessoas correndo atrás de tudo, de dinheiro, de prazer, de fama, redes sociais, mas a gente tem que se focar naquilo que é mais importante, né? E a partir dessa lição de domingo a gente vai ver que para algumas pessoas mais significativo do que simplesmente era conquistar a salvação em Cristo Jesus e esperar a volta dele. E aonde nós entramos aqui na questão da lição dos últimos dias para uma história que traz um sinal de humildade e de esperança verdadeira a respeito sobre as 2 moedinhas de uma caixinha de uma oferta. O Templo de Jerusalém era um dos lugares mais belos que existiam no tempo de Cristo. Grandes pedras, um monumento histórico muito bem trabalhado, e pessoas levavam grandes ofertas para depositar na caixa de ofertas, para fazer barulho, para que as pessoas pudessem ouvir
como eles eram generosos na casa de Deus. Mas uma mulher jogou 2 denáriozinhos, 2 moedinhas pequenas, que hoje, se nós fôssemos ver, teria um valor. Eu fiz a conta. Eu falei, eu peguei um salário mínimo, 1.412, dividi por 30, deu 48, como é 1,32 do denário, dá R$1,50 cada moedinha, R$3 ela depositou. E o que chama atenção é o seguinte, ela não deu muito, ela deu tudo que ela tinha. Né? Esse é o desafio, a gente dá tudo que a gente tem, né? E eu acho bonito duas ideias dessa história, é o seguinte, né? É bom a gente ver gente generosa. É bonito a gente ver gente que ajuda outros, mas no contexto nosso hoje a gente vê pouca gente generosa silenciosa. As pessoas gostam de falar assim, eu vou dar, mas eu quero que vejam que eu estou dando. Apareça. Aquela mulher não fez questão nenhuma. Ela não fez questão nenhuma de aparecer. Ela simplesmente entregou, né? Que era um contraponto ao que os fariseus faziam, né? Enchia, soltava as moedinhas para fazer barulho ali. Ela foi silenciosa. E ao mesmo tempo ela mostrava o quê? Com isso, dependência de Deus. E é uma ideia que eu tenho guardado muito no meu coração, pastor Wilson, pastor Leonardo, coronel, é o seguinte: Deus ama quando nós reconhecemos que nós dependemos dele. Se tem uma coisa que Deus gosta é o seguinte: fala o que você está precisando. É igual um filho, né, que chega para um pai, eu tô precisando de uma coisa. Quando o filho, não, pai, não precisa de você não. O filho, não precisa não, é independente, acha que é o dono do mundo. Agora um filho que chega, pai, eu tô precisando de um abraço, pai, eu tô precisando de um dinheirinho para comprar uma camisa. Eu acho que tem uma coisa, eu falo como pai, acho que todo mundo é pai aqui, né, e quem está em casa não sei a realidade. Mas tem uma coisa que o pai tem prazer, é poder ajudar o filho. Nesse contexto aqui, a partir do momento que ela se torna dependente de Deus, ela fala assim, Senhor, eu preciso de você, eu dou tudo, agora é nas tuas mãos. Aí Deus fala assim, agora pode deixar comigo. Né? Na realidade, isso é muito forte. Na realidade, pastor Fábio, era tudo que ela tinha para a sua subsistência. Tudo que ela tinha. Ela entregou ao Senhor. Uhum. Aí vem aquela pergunta, será que nós estamos entregando tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos ao Senhor? Tem um pensador que ele diz o seguinte, que os homens se envergonhariam dos seus maiores atos se o mundo soubesse quais foram suas verdadeiras intenções. Por que aqueles homens faziam tanto barulho para poder entregar a oferta? Por que queriam tanto se aparecer? Nós tivemos nesses últimos meses o caso quando nós tivemos as questões das doações para o Rio Grande do Sul, onde um influencer fez uma grande propaganda falando que havia doado R$1 milhão, arrecadado dinheiro, e na verdade ele fez um pix de R$100 e ficou com o dinheiro de toda a sociedade que havia feito as doações. As pessoas se envergonhariam, eles se envergonhariam se soubesse das intenções, a verdadeira intenção da minha benfeitoria. O pecado, uma das definições de pecado, né? Todo mundo fala que aquele que transgride a lei é pecado, mas pecado é muito mais amplo que isso. Como motivação, está em Romanos 14, verso 23, parte final, diz assim, que tudo que não provém da fé é pecado. Está fazendo aquela obra maravilhosa, depositando uma série de coisas. É por fé? Não. Então não vai absolutamente nada. Temos que dar com convicção, coração, ser generoso, alegre, mas sem engrandecer a Cristo e não a Exatamente. gente. Isso me fez lembrar de um episódio da Bíblia em que Davi se arrependeu, se transformou um homem segundo o coração de Deus, mas tem um momento em que ele pede para que seja feito o censo dos soldados, né? Fala assim, o problema não é fazer censo, o problema não é o militar saber quantos soldados tem, o problema não é esse, o problema é o quê? A intenção dele. Ele queria mostrar assim, quero mostrar para todo mundo que eu sou o cara hoje, que eu tenho quase 2 milhões de soldados sobre mim. Então, pegando o que foi falado aqui, o que Deus olha? A intenção. Tanto é que nesse contexto de Davi, Deus fala assim que Satanás colocou no coração dele e Deus penalizou ele e o povo por causa dessa decisão dele. Então Deus olha o quê? A intenção. Né? Não sei se você que é militar, hoje está na reserva, né? Mas sabe que assim, a intenção, ela tem um peso muito forte na ação de um marginal. Sim. Né? Às vezes, por impulso, uma defesa, é uma coisa. Agora, a intencionalidade, eu vou porque eu quero fazer o mal. Agora você faz por uma situação que foi de impulso. Se o ser humano enxerga assim, quanto mais Deus.
ele sabe que a intenção tem um valor muito forte numa ação, né? Eu queria destacar, pastor Leonardo, um detalhe. Tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer é observado pelo nosso Pai do céu. Então, meus queridos amigos, os companheiros que aqui estão, vamos entender isto. Tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, as intenções que reinam em nossos corações, tudo isso é muito bem observado pelo nosso Deus. E é por isso que tudo que é feito pelo ser humano é o contexto que ocorreu na profecia sobre Jerusalém. Nada vai ficar pedra sobre pedra. E Jesus ele começou a fazer um alerta que eles não compreenderam. A lição traz algumas questões importantes aqui, que só no templo de Jerusalém havia 162 pilares de pedra para poder fazer a sustentação daquilo ali. E o tamanho de um pilar precisava de 3 homens para poder abraçar o pilar, de tão grande que era. E Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que não aceita a advertência de Deus, pois não vai ficar pedra sobre pedra. E no ano 70 vem a invasão de Roma e acabou com tudo aquilo ali. Como que a gente pode olhar para essa situação? Jesus ele trazendo alertas e mesmo assim o povo não entendendo. Principalmente a liderança daquele período, né? Como que é a conclusão dessa vigilância que nós precisamos ter a respeito sobre o Espírito de Deus, que ele vai nos guiar diante das dificuldades que nós temos? Todo mundo vai passar por uma crise, vai passar por dificuldade, mas quem está sendo vigilante vai ficar de sobreaviso sobre aquilo que vai vir. Mas daí nós não vamos ser pegos de surpresa. Como que nós podemos ver esse contexto que não ficará nada de pedra sobre pedra? Ok, eu queria só destacar uma coisa aqui e dizer o seguinte. Às vezes, vamos trazer para a nossa realidade como brasileiros, né? E a nossa bandeira fala muito isso, né? O nosso hino fala muito isso, né? Parece que nós estamos em berço esplêndido, né? Tranquilos. Deitados, né? Deitados em berço esplêndido. Mas a realidade, ela é outra. Por esse motivo, o tempo que nós temos, Jesus não retornou a esta terra, não porque ele esteja atrasado, não. Ele está dando um pouco mais de chance e oportunidade para mim, para você e para outras pessoas para o devido preparo, né? Então, quando nós olhamos para essas coisas, nós devemos entender o grande amor de Deus demonstrado por cada um de nós. Então, eu acho que essas coisas têm que ficar bem claras em nossa mente. O fim, ele vai acontecer. Não só lá em Jerusalém, quando Tito invadiu e não deixou, né, pedra sobre pedra, mas o fim de todas as coisas, não só de uma cidade, não só de né, mas o fim desse nosso planeta, ele vai acontecer. E eu pergunto, e você? Está buscando devido preparo? Você está entendendo a realidade dos dias que nós estamos vivendo? Sabe, e a gente vê que quando não há profecia, o povo se corrompe. Se corrompe. E aqui Jesus está mostrando que não ficará pedra sobre pedra. E aqui a dupla interpretação. Nós estamos no ano 70, onde Jerusalém foi invadida e destruída, mas nós temos os últimos dias também, onde Jesus voltará e não ficará pedra sobre pedra. Tudo vai ser derrubado, a sua casa, todos os seus bens, tudo vai ser derrubado. Mas de que lado você vai estar? Você vai estar do lado da direita, dos benditos, vinde benditos do meu Pai, ou vai estar do lado esquerdo, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno? É uma decisão que nós precisamos tomar hoje. A decisão não é para amanhã. O pastor Wilson tocou num ponto fundamental. Hoje é o dia da decisão. Não podemos deixar para amanhã. É por isso que eu estou vendo a associação fazer semanas de oração, Sim. fazer as caravanas. Para quê? Para que a decisão seja tomada hoje, para que nós possamos, como o jovem Henrico perguntou, herdar o reino de Deus. É importante. Fala, pastor. Pastor Fábio, antes de vontade, sortear a palavra, o coronel Ricardo lembra o período que eu era distrital lá da Casa Verde. Da Casa Verde, exatamente. Eu lembro que nós convidamos o coronel para fazer uma semana de oração para nós.
E eu lembro de um apelo que você fez para uma pessoa. O Gaspar. O Gaspar. O Gaspar. Como foi importante aquele apelo? Como foi importante? O indivíduo já estava lá, tinha ali algumas dúvidas, estava protelando, procrastinando um pouquinho mais. Como foi importante o apelo? Nós sabemos o que aconteceu com o Gaspar, não muito depois daquilo. Então, queridos amigos, hoje é o momento, agora é o momento de nós buscarmos, pela graça de Deus, o nosso preparo pessoal. E prepararmos o máximo possível de pessoas para encontrar-se com a pessoa de Jesus. Porque o fim virá. Quer você queira ou não, o fim virá. E quando a gente olha, né, Jesus trazendo algumas lições com isso, a gente vê o seguinte, a fragilidade das estruturas. Né? Hoje as pessoas estão muito ligadas à estrutura. Eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho um investimento. Não, meu dinheiro não está, mas está investido em estrutura física. E Jesus disse, olha, isso tudo é frágil. E outra coisa também, questão de religiosidade. A gente fala assim, a gente pensa nisso, quando a gente fala de fragilidade de estrutura, a gente pensa numa pessoa secularizada, no povão que quer... Mas, por exemplo, acabou o templo. Naquela época, o judeu era muito centralizado o quê? No templo, né? No sistema religioso judaico era sacrificial, o culto sacrificial, acabou tudo, e aí? E a religiosidade de um judeu, como é que ficaria? Vamos trazer para a gente, a Bíblia descreve claramente o seguinte, no final dos tempos vai chegar um momento, e quem é adventista nos acompanha sabe disso, que não vai ter templo mais, não vai ter estrutura mais, não vai ter instituições mais. Rico sou, de nada tenho falta, não vai existir mais. E a pergunta é o seguinte, e a minha religiosidade? Porque o que eu ir numa igreja um sábado, adorar a Deus é uma coisa. A minha vida pessoal, sem uma instituição, sem um templo, é outra história. E é isso que vai sobrar de nós. Esse é o desafio que a gente vai ter que enfrentar um pouquinho antes da volta de Jesus. E pode falar, Pastor Leonardo. Nós vamos para outro tema. Pastor Fábio, ele falou sobre a questão dos templos, né? Vai viver um momento da história da humanidade, do cristianismo, em que nós não vamos tê-los. Mas eu vou um pouquinho mais além. Vai haver um tempo, meu querido amigo, que até a palavra de Deus nos será tirada das mãos. E nós teremos que viver com aquilo que, ao longo dos tempos, nós guardamos em nossa mente. Então, essa questão do nosso preparo, entendermos a realidade das coisas que estão acontecendo, é muito sério. É muito sério. E aonde nós entramos num contexto, o povo não acreditava que Jerusalém seria destruída. O templo? Vixe! O povo não acreditava que aconteceria isso. E o abominável da desolação viria. Agora, a grande questão é que as pessoas hoje querem colocar isso como um fator historicista, preterista, na verdade, né? Não historicista, que já aconteceu no passado, que não aconteceria, que não era no tempo de Jesus. Quiseram colocar isso aplicado para Antíoco Epifânio, quando ele apresentou porcos para serem dedicados, sacrificados no templo. Depois eles colocaram no contexto de... Perdão aqui... com Tito, no ano 70 ali. Agora, a grande questão quando eu entro, o abominável da desolação, ele tem um percurso para ocorrer. Aconteceu com o Antíoco Epifânio ou ele aconteceu em outro momento da história? Como que a gente pode explicar isso para o pessoal? Se fosse Antíoco Epifânio, Jesus não se preocuparia em falar sobre o abominável da desolação. Então, até procurei no dicionário adventista, diz assim, abominável da desolação, um sistema religioso rival que assume uma posição de hostilidade declarada ao culto verdadeiro a Deus, centralizado no serviço do santuário no templo. Quem foi que fez isso? Quem foi que tirou e colocou para requisitos humanos a confissão auricular, a centralidade do sacerdote, quando ele consagra aquela hóstia, ele está falando na persona de Cristo, ele assume a pessoa de Cristo. Quem foi que fez isso? Isso vem da história, foi profetizado por Daniel, mas a gente percebe que gradativamente essa falsa religião procurou tirar os atributos de Deus passando para o homem. E o interessante aqui, quando nós pegamos Marcos capítulo 13, Marcos
ele não está simplesmente jogando palavras ao vento. Sim. Ele não está assim, usando de uma mera retórica. Na realidade, Marcos, ele está fazendo menção aqui à pessoa de Daniel. Né? Então, é interessante isso, né, pastor Leonardo, que a Bíblia ela não se contradiz. Pelo contrário, ela se completa, ela se esclarece. Um texto esclarecendo o outro, um livro da Bíblia esclarecendo o outro, né? Então, quando Marcos menciona aqui, no capítulo 13, verso 14 a 18, ele está fazendo menção aqui a Daniel, os dias em que Daniel viveu, né? A realidade daqueles dias, né? Embora parecesse um pouco estranho lá para aqueles e para alguns hoje também, na realidade, Marcos está fazendo citações, ele está relembrando o povo daquilo que aconteceu lá nos dias de Daniel também, né? Nós falamos, né, na lição número 6, pastor, sim. acima das tradições, acima da palavra de Deus. Exato. Veja, nós ficamos num período de soberania desse poder religioso do ano 538 a 1798, 1260 anos, e que essas tradições tomaram uma proporção muito grande. E aí vem esse abominável da desolação, que até hoje dita normas, e a gente olha a realidade de hoje. Quando que podia imaginar que num grupo que aconteceu há um mês e pouco atrás, do G7, convidarem uma figura religiosa para fazer parte daquele centro? Por que isso, pastor? Sabe? A gente fica perguntando, será que o fim não está chegando mesmo? E quando a gente olha, a gente vê que a história é cíclica, né? Ela vai se repetindo. Então, no passado, houve o abominável, período de Daniel, Marcos começa a contextualizar isso, a gente traz para os dias de hoje, só que olha como é que é tudo mais amplo, né? A gente vê a centralidade ali da adoração a Deus, no sentido que diz respeito a um falso profeta com falsos ensinos, mas a gente vê que a mensagem adventista, ela está baseada nas 3 mensagens angélicas. Uma delas, assim, sai dela, povo meu, no final, mas antes disso diz o seguinte, que muitas pessoas adorariam o Criador, a criatura ao invés do Criador, mudariam o conceito do próprio ser humano. Hoje, se tem uma coisa que a gente tem visto, claramente aqui a gente fala de uma maneira cautelosa, mas é o quanto a sociedade hoje tem confrontado os valores e princípios de Deus. Não é só uma instituição religiosa somente, é a própria sociedade, por exemplo, no que diz respeito à família, no que diz respeito a valores humanos. Exato. Então tudo isso caiu hoje, uma igreja, a estrutura caiu. Teríamos nós, aí eu trago uma reflexão, já que vocês mencionaram bastante e claramente sobre questão de datas e tal, mas uma reflexão. Estaríamos nós hoje preparados para viver sem uma instituição física e em cima dos valores que a sociedade tem implementado sobre a gente hoje? A sociedade tem jogado, você liga a televisão, você abre uma rede social, é uma enxurrada de ideias contrárias à vontade de Deus. Então o desafio nosso é a gente se firmar tanto na palavra de Deus para vencer esses desafios que a gente vê ao nosso redor aí. Até parece, para alguns, né, que é chique, é elegante, é ser descolado, né? Você se atrever a falar contra Deus, contra as verdades bíblicas, né? Então isso traz assim, isso aí traz um certo status, né? Coragem da pessoa falar contra a palavra de Deus, né? Então essa é a realidade dos dias que nós vivemos. Eu fico imaginando aqueles dias, né, em que Marcos viveu, né? A realidade ali acompanhada bem de perto. Nós estamos lendo aquilo que eles viveram. Imagine aqueles que viveram. Imagine nós no final. O que nós vamos viver? Nossos filhos, nossa família. Como vão ser as coisas? Por esse motivo, eu já enfatizei em uma das lições aqui anteriormente, por isso é importantíssimo a palavra de Deus, ela estar guardada bem em nosso coração. O Salmo 119, verso 105, diz com todas as letras, né? Lâmpada para os nossos pés, uma luz para a nossa vida, é a palavra de Deus. E ela tem que ser entendida, compreendida, pregada. E é onde que o senhor fez, filho? O que aguarda a nossa família? O que nos aguarda no futuro? A lição de quarta-feira. Todo mundo vai passar por uma grande tribulação. Agora, o povo enfrentou isso no passado e isso vai se, como o pastor falou, é cíclico. Isso vai voltar novamente. Quando você pega Daniel capítulo 2, ele tem um paralelismo com Apocalipse capítulo 12. Você vai para Daniel capítulo 3, você vai ter um paralelismo com Apocalipse capítulo 13.
Então você vai ver essa questão, esse jogo de poderes. O que aconteceu no passado vai acontecer no futuro. Agora, a grande questão é, eu estou preparado para tudo isso? O pastor bateu na tecla umas 2 vezes. Como que está a minha religiosidade? Eu consigo viver os princípios que Deus pede sem eu precisar ir para a igreja? Não, hoje. Não vou conseguir. Mas um dia vai ser necessário. As pessoas querem antecipar isso para os dias de hoje, dizendo que não tem necessidade de você ir à igreja. Você pode assistir da internet, você pode assistir de casa. Não. E farei um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Não deixeis de congregar como é costume de alguns. Porque enquanto eu tiver tempo de convivência em comunidade, eu consigo me fortalecer e fortalecer aos outros. Porque vai chegar o momento que eu vou querer estar e não vai ter mais. Pastor, eu tenho uma experiência da pós-pandemia, onde nós estávamos todos na internet, nós estávamos todos sedentos de voltar à igreja. No primeiro sábado que as igrejas foram abertas, eu vejo pela Formosa, a igreja estava cheia, tivemos que colocar cadeira. Segundo sábado. Já diminuiu. Terceiro sábado, quarto sábado, as pessoas parecem que se esqueceram da grande tribulação que nós passamos. E nós não podemos nos esquecer disso. Isso para nós, estar na igreja, estar com os irmãos, receber o feedback. Muitas vezes a pessoa não fala, mas o olhar que a pessoa nos dá, ele é para nós esclarecedor. Exatamente. Esclarecedor. Pastor Fábio, a tua chegada na Associação Paulista Leste, ela foi muito aguardada. Rapaz, sonhamos com aquele dia. Estou sentindo cada vez mais responsabilidade nesse lugar aqui. Mas teve uma coisa, pastor, que você, tão logo você chegou, a gente percebeu assim, nas tuas ações, no teu trabalho, que foi a preocupação com a saúde do pastor. Pastor forte, igreja forte. Pastores fortes, ovelhas fortes, né? Por que um atleta, por que uma pessoa que vai para uma academia, faz as suas caminhadas, por que ele faz isso? Claro, para manter a sua forma. E quanto mais ele pratica o esporte, quanto mais ele se envolve nessas coisas, mais forte ele fica, mais preparado ele fica. Na vida espiritual, também é assim. Quanto mais ligados à pessoa de Jesus, quanto mais voltados para a palavra de Deus, quanto mais vivendo a fé hoje, estas coisas, Coronel Ricardo, Pastor Leonardo, elas vão nos preparar para o amanhã, para esta grande tribulação que vai vir. Então, hoje é o momento do nosso preparo, né? Para exercitarmos mais, porque a grande tribulação, ela vai chegar. Quer queiramos ou não, ela vai chegar. Aí a pergunta é, como é que você vai estar nesse dia? E a gente percebe, pastor, que há todo um pano de fundo para desconstruir o ser humano a ser forte, né? Isto. Hoje se fala muito sobre a geração mimimi, né? Hoje a estrutura e Bauman também fala um pouquinho sobre a sociedade líquida. Tudo é líquido hoje. Não existe estrutura sólida mais. É difícil você ver. E aí, obviamente, com raras exceções, mas um jovem sólido, uma família sólida, pensamentos sólidos, valores sólidos, as coisas estão se diluindo. E quanto mais você dilui isso, menos fortalecimento você tem, menos a sociedade é firmada em valores. E aí, quando a grande tribulação chegar, a pergunta vem novamente. E nós estamos nos solidificando ou nos diluindo? Né? Isso, na prática, é o que tem a ver comigo e com você também. Hoje a sociedade, até já ultrapassamos o Bauman, deixou de ser líquida para ser fluida. A coisa vai vendo. Ser feliz a qualquer custo. Até de princípios. A pós-modernidade nos traz isso. Mas a verdade está aqui, como o pastor Wilson muito bem disse, na palavra de Deus. Porque tudo que foge da palavra de Deus, ele vai cair num vazio. Talvez não hoje, vai ser feliz. Eu vim do mundo e que a gente fazia o combate ao tráfico de droga, prendia as pessoas traficantes. O jovem que entrava nessa seara, ele ficava feliz no começo, aquela alegria, mas a consequência disso, ela é eterna. Exatamente. Ele nunca mais vai deixar de ser
com a graça de Deus, sair dessa situação, um ex-drogado, ele não pode nem olhar para aquilo Existem mais. milagres, né? Existe. Mas são coisas que, na realidade, a gente percebe quão difícil é para a pessoa. Não, o pastor Leonardo me levou na nossa clínica lá. Nós fomos ver pessoas tentando se recuperar, mas eles nunca voltarão a ser como eram antes de experimentar e ter o primeiro contato com a droga. Então nós precisamos fazer assim, evitem de todas as maneiras. E uma das maneiras básicas, sólidas, é você estar na igreja, você se relacionar com as pessoas. Sentir alegria. Sentir os bons exemplos que os irmãos têm, como uma pessoa... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O pastor disse, não disse? Um jovem sólido, vamos pegar esse jovem sólido, vamos colocar na classe jovem, para ser um exemplo, sabe? No quartel a gente fala assim, que um exemplo vale mais que 1000 palavras. Então, a gente tem assim, vamos dar o exemplo, precisamos dar exemplo dessas coisas. Porque uma coisa que eu fico vendo, assim, todos nós vamos passar por tribulação. E você só fica firme diante de uma dificuldade quando você está bem alicerçado. Para você estar bem alicerçado espiritualmente, você tem que estar fundamentado na palavra. Hoje você vê uma geração mais fraca emocionalmente, mais fraca fisicamente, e você enxerga uma geração muito mais debilitada de caráter em algumas coisas. A gente tem que se falar muito de inclusão, tem que se falar muito de não sei do que, tá? E as pessoas não criam o senso da responsabilidade própria. Então, assim, eu tenho que ter uma responsabilidade de que eu tenho que cuidar bem do pastor Wilson, não do pastor Wilson, mas eu tenho que cuidar do ser humano Wilson, porque é isso que Deus espera de mim. Espera do Ricardo, do Fábio. E quando a gente vê isso, é porque se eu faço bem, não é porque eu fiz isso pensando. Ellen White, ela fala no Testemunhos para a Igreja que nenhuma obra humana boa que é realizada, ela vem da vontade humana. Isso é o proceder do Espírito Santo. Sim. Se um ateu ajuda alguém, é porque ele foi mobilizado pelo Espírito Santo, não pela vontade dele. E quando nós enxergamos isso, eu tenho que entender o quê? A vinda de Jesus, ela está mais próxima do que quando eu ouvi pela primeira vez. Sou adventista há 35 anos. Há 35 anos eu ouço que Jesus vai voltar. E ele está 35 anos mais próximo de quando eu ouvi pela primeira vez. A vinda do Filho do Homem, que diz a lição de quinta-feira, que é o que a gente vai encerrar, é algo que vai acontecer de uma forma categórica. E eu e você precisamos entender uma coisa, querido professor, querido aluno. A volta de Jesus, ela é real. E a grande questão é, ela vai acontecer, independentemente se eu estiver preparado ou não. Exatamente. Agora, como que está a minha vida? Como que está meu coração hoje? Eu tenho depositado como jovem rico em estereótipos, ou eu tenho me fundamentado de acordo com a palavra de Deus, como aquela viúva simples que deu tudo que tinha para Jesus? Como que a gente pode trabalhar sobre a volta de Jesus aqui, queridos? Existem 2 tipos de profecia da Bíblia, né? As condicionais e as incondicionais. As condicionais sempre tem alguma coisa. Se você fizer isso, você vai receber aquilo. Se você for fiel, a sua lavoura, as suas gerações, as pessoas não vão ter doente. Agora, as incondicionais são, estando ou não estando preparado, ele vem. E a volta de Jesus, ele disse, eu vou voltar. E todo olho verá. Não será secreta, não vai ser só da igreja. Não, todo olho verá. Então, a gente vê que muitas pessoas são enganadas por falsas teologias, dizendo, não, vai ser um arrebatamento secreto, nós vamos ter uma série. Não, todo olho verá. E quem vai poder contemplar isso? Aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Paulo nos explica que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, serão transformados, serão tornados imortais, o corpo mortal para imortal, corruptível para incorruptível. Os vivos verão Jesus também transformados, serão levados aos céus. Os mortos que não creem continuam mortos, os vivos que não creem morrerão. E nós precisamos ter certeza que isso vai acontecer. Por isso, de novo, o dia, tempo da decisão é hoje, né, pastor Wilson? Exatamente. Exatamente.
Eu diria mais uma coisinha, Coronel Ricardo. Quando nós olhamos as coisas que estão acontecendo à nossa volta, né? Como a maldade do gênero humano tem aumentado. Um dia desse eu vi uma reportagem de um pai que matou uma criança, um bebezinho, porque a criança estava chorando. E qual criança que não chora? Ela vai chorar se ela estiver com fome, se tiver com algum incômodozinho das fraldas, né? A criança vai chorar. E o pai incomodado, assim, já não matou a criança, porque a criança estava chorando. Então, quando a gente olha para a maldade humana, quando a gente olha para a realidade que nós estamos vivendo, eu não tenho dúvida. Pastor, eu estaria morto, porque os primeiros 6 meses de vida eu chorei, porque eu tinha uma infecção no ouvido e ninguém descobria. Meu pai, 6 meses sem dormir à noite, eu chorava só à noite. Cara, nem para ajudar, né? Talvez durante o dia, né? Poxa, chora durante o dia que é melhor, né? É isso, senhores. Eu diria o seguinte, que Jesus, ele se descreveu várias vezes como o Filho do Homem, né? Ele mesmo usava esse termo, né? A vinda do Filho do Homem declarada para nós. Pegando um pouquinho o que o pastor Wilson mencionou, eu estava refletindo um pouquinho, né? A nossa realidade hoje é de uma sociedade onde, óbvio, Deus não é ditador, mas Deus é autoridade. E ele coloca algumas normas de condutas, alguns elementos pelos quais a gente tem que se preparar para a volta dele. Só que hoje, quando se fala em autoridade, as pessoas já pensam em opressão. Não pode ter autoridade, não pode ter norma de conduta, não pode ter valores e princípios. Mas Deus tem os seus valores e princípios. E nós temos que nos firmar nesses valores e princípios que estabelecem em nós forças para a vinda de Jesus. Jesus falou assim, ó, estou voltando, estou preparado para voltar. E eu volto fechando essa participação nossa com a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco, pastor Leonardo. E nós? Como é que a gente está fortalecendo a nossa fé? Quais são os nossos valores? Quais são os princípios que a gente está estabelecendo? Ou nós estamos achando que tudo não pode? Não. É opressão sobre mim, é a Bíblia dizendo que não pode isso, mas a gente dá um jeitinho, tem que aceitar o ser humano como ele é. Deus tem normas de condutas e ele espera uma postura de nós também. Eu tenho um professor que falava assim, o professor Wilson Andrew White, o pastor. Deus é justiça e Deus é amor. Mas se o governo de Deus fosse só amor, seria uma anarquia. Se fosse só justiça, seria tirania. E ele vai na linha de amor e justiça, para que seja exemplo para todos nós. E aqui a gente vê, Jesus está dizendo assim, ó, filhos, venham do jeito que você está, não permaneçam do jeito que você está, venham. O Espírito Santo vai trabalhar o coraçãozinho, a pessoa vai transformar, porque ele está voltando, e nós queremos o quê? A vida eterna. Já pensou? Morar com o pastor Fábio, pastor Wilson, pastor Leonardo por a eternidade toda, vai ser uma alegria muito grande. Teremos uma vizinhança maravilhosa, né? Muito bem, queridos. Nós chegamos ao fim de mais uma lição. Quero agradecer aos colegas. Pastor, quer comentar? Vai lá. Pastor, me permita vai lá. Um segundinho mais. Eu diria o seguinte, aqueles que estão aguardando a breve volta de Jesus a essa terra não são ociosos. Aqueles que estão aguardando a breve volta de Jesus a essa terra são trabalhadores incansáveis na obra e na causa de Deus. Amém. Amém. E é onde nós entramos para terminar. A chuva e o sol é dado para todos, mas só colhe aquele que plantou. Então eu e você que está nos assistindo, nós temos que plantar a palavra de Deus aonde nós estivermos, porque a chuva e sol é dado para todos, mas a colheita só vai acontecer para aquele que trabalhou. Então trabalhe por Jesus, que tenho certeza que você vai ter uma grande recompensa. Deus abençoe vocês. Muito obrigado mais uma vez. Pastor Fábio, o senhor pode nos abençoar com uma oração nesse momento? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais essa lição que nos trouxe a nossa maior bendita esperança, que é a tua volta. Amém. Nos ajude a nos firmarmos, a nos tornarmos cada vez mais rochas firmes ao teu lado, a buscarmos os valores, os princípios e olharmos para a cruz acima de tudo, que é a maior demonstração da graça
e ao mesmo tempo da justiça de Cristo Jesus. Amém. E que através da cruz alcancemos a salvação em Cristo Jesus. Amém. Colocamos a nossa vida hoje e sempre em tuas mãos. Em nome dele oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Senhor. Amém. Muito bem, queridos. Mais uma vez, Deus os abençoe. Muito obrigado a você aí que está nos assistindo. Que Deus possa iluminar a tua vida, o teu caminho. Que você venha se firmar cada dia mais na palavra de Deus. Um grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima semana, se Deus quiser.